Vim pra falar sobre o primeiro episódio especial de Euphoria, que vai se passar entre a primeira e a segunda temporadas da série. Pra quem não sabe, as gravações da segunda temporada da série foram interrompidas por conta do coronavírus, então a HBO decidiu lançar 2 episódios especiais, um acabou de ser lançado e o segundo vai ser lançado só em janeiro. Então bora falar sobre esse episódio e as diferenças que ele tem com a primeira temporada e o que ele pode nos revelar sobre a segunda temporada da série. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQ+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem não assistiu, eu já fiz um vídeo falando sobre Euphoria, né? Falando sobre toda a primeira temporada, falando sobre todas as polêmicas que envolvem essa série. Vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser assistir esse vídeo. E esse episódio especial foi gravado agora durante a pandemia, então vários cuidados foram tomados para não ter contaminação. Então a gente tem uma equipe bem reduzida, poucas locações e uma quantidade bem pequena também de atores. Durante esse CXP Awards teve um painel de Euphoria e o criador da série, Sam Levinson, falou das principais diferenças entre a primeira temporada e esse episódio especial. É um episódio situado entre as temporadas 1 e 2 e mergulha em Rue e Ali. É totalmente diferente, o tom é diferente. Enquanto antes tínhamos menos diálogos, aqui foi o contrário. Tivemos praticamente só palavras. Acho que isso nos deu a oportunidade de ir mais fundo no coração e na alma dessa garota, vendo a natureza do vício, o arrependimento. Como é tentar ficar mais limpo quando é mais jovem e tentar ficar limpo quando se é mais velho e você já perdeu muito. Acho que essa é uma dinâmica interessante. Rue ainda está no começo de sua vida, enquanto Ali já viveu bastante e os dois sofrem com os mesmos problemas. Mas Rue ainda tem muito a perder e a oportunidade de mudar. A decisão é dela. Eu acho que essa declaração do Sam Levinson já resume bem o episódio, né? O episódio foi quase que inteiro só aquela conversa da Rue com o Ali no restaurante. Durante o episódio a gente entende que eles estão na véspera de Natal e que eles acabaram de sair de uma reunião dos Narcóticos Anônimos. Mas o episódio não começa no restaurante, o episódio começa com a Rue acordando ao lado da Jules. A gente tá numa cena super bonita das duas, né? Onde elas parecem felizes, acordando, e eu até fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? No final da primeira temporada elas tinham se separado, né? A Jules tinha ido embora de trem e a Rue tinha ficado, então ela tinha voltado a usar drogas. Mas com essa cena eu comecei a pensar, gente, o que tá acontecendo? Será que a Rue mudou de ideia e depois ela foi atrás da Jules? Quanto tempo será que se passou depois da primeira temporada, né? O que tá acontecendo? E as duas lá felizes, né? Parece que a Jules tá com os projetos dela, tá tudo acontecendo e a Rue lá feliz. Daí a Jules sai e a Rue começa a usar drogas e aí você fala, pera, ela tá com a Jules, ela tá ainda feliz, mas ela tá usando drogas e de repente a gente tem aquela virada e ela aparece no banheiro do restaurante. Então a gente vê a Rue meio chapada e entende que isso tudo foi uma criação da mente dela. Acho que uma das primeiras respostas que a gente tem sobre o final da primeira temporada é o que aconteceu com a Rue, né? Porque aquele final, com toda aquela piração do musical e das pessoas levando ela, dava a entender que ela tava tendo uma outra overdose. Mas provavelmente foi só o êxtase que ela teve, né? Depois de tanto tempo sem usar drogas. Então a Rue senta pra conversar com o Ali, seu padrinho do Narcóticos Anônimos, e é essa conversa que perdura pelo episódio inteiro. E antes de falar sobre os pontos chaves da conversa deles, eu queria só dizer que esse episódio pra mim foi um pouquinho difícil de assistir. Acho que por eu estar acostumado com aquela dinâmica de Euphoria, quando chegou no episódio um pouco mais parado, assim, causou um estranhamento que eu não tava esperando. Mas isso não tira o mérito do episódio, que mesmo sendo predominantemente só com diálogos, foram diálogos muito profundos, muito bem feitos, com várias reflexões que a gente pode tirar deles e com muita densidade. É muito difícil uma série ou um filme se segurar por tanto tempo só com diálogo, e eu acho que esse episódio fez isso muito bem. Tem uma trilogia de filmes conhecida como trilogia do Antes, que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, que é exatamente assim. Nos 3 filmes é o mesmo casal e é eles interagindo e conversando do começo ao fim do filme. E como eu disse, esse episódio especial de Euphoria chama Problemas Não Duram Pra Sempre, e é exatamente isso que a gente vai entendendo durante o episódio. E a gente vê que tem muito um espelhamento da Rue com o Ali, né? O Ali vendo tudo que ele viveu na Rue e a Rue vendo tudo que ela pode ser no Ali. Eu achei muito interessante a conversa começar sobre o fato da Rue sempre procurar a felicidade dela nos outros. E isso vale tanto para pessoas, né? Seja na família, seja na Jules,
ou mesmo em coisas, né, como as drogas. A Rue tem dificuldade de encontrar felicidade nela própria e ela até falou que as drogas são a única razão pela qual ela ainda não se matou. As drogas meio que tiram ela dessa realidade que ela não consegue conviver. E essa conversa sobre vida e morte acaba indo para um caminho mais religioso, né, e é nisso que a gente descobre que quando o Ali se converteu, ele mudou de nome também, né, que o nome dele era Martin. E eu gostei dessa conversa que a Rue teve com o Ali, das pessoas sempre precisarem da religião para explicar o motivo delas estarem aqui, o motivo das pessoas morrerem. E a Rue fala, né, as pessoas morrem porque elas morrem, né, eu não quero que as pessoas venham explicar e me dar motivos do meu pai ter morrido. Não foi para que alguém tirasse uma lição sobre isso, não foi para que eu evoluísse como pessoa, sabe? E essa conversa me lembrou muitas que eu tenho com alguns amigos meus, que eu não vou entrar em detalhes aqui, né, acho que não é o papel do canal falar sobre religião, mas eu achei uma reflexão bem interessante. Então a gente tem um respiro no meio do episódio, né, quando o Ali sai pra fumar e vai ligar pra família dele, ele deseja Feliz Natal pra filha e pra neta, e é nesse momento que a gente entende que mesmo ele estando sóbrio, parece que ele não recebeu o total perdão da família. E dentro do restaurante a gente vê que a Jules mandou uma mensagem pra Rue, né, falando I miss you, né, eu estou com saudades, e ela manda uma música pra Rue, e a Rue começa a ouvir a música, mas ela não responde, né, provavelmente ela não respondeu a Jules, e elas não se falaram desde que a Jules foi embora, e pela letra da música que a Jules mandou, a gente vê que realmente ela sente falta da Rue. E se o último episódio aconteceu no baile, né, no prom, que é entre maio e junho, e agora eles estão na véspera de Natal, então se passaram uns 6 meses, então foi todo esse tempo que elas ficaram sem se falar, e quando o Ali volta pro restaurante, né, a Rue até fala, o que eu vou fazer agora sobre a Jules? E é quando eles interagem com a Marcia, a garçonete, que tá 17 anos limpa, e só por curiosidade, a Marcia é uma pessoa real que a equipe da série conheceu na primeira temporada quando estavam gravando o episódio piloto. Ela trabalhava em uma das igrejas que serviam como local de filmagem. E a história que ela conta nesse episódio especial é sua história de vida real. E acabou sendo tão impactante que o título do episódio Problemas Não Duram Para Sempre vem do que ela disse no dia das filmagens. E ela fala sobre algo bem interessante, né? Que é o ficar sóbrio versus se relacionar. Ela fala que precisa de muita energia para você ficar sóbrio e você não pode dividir isso com um relacionamento. E é legal porque eu vejo muito isso sendo falado numa sitcom que eu assisto que chama Mom, onde as personagens principais fazem parte de um grupo de alcoólicos anônimos e elas sempre falam sobre isso. Quando alguma das personagens tem alguma recaída, ela precisa passar um tempo sóbria até que então ela possa se relacionar de novo. Quando a gente lembra lá da primeira temporada do relacionamento que a Rue tava tendo com a Jules, a gente via que era um pouquinho problemático. A Rue tava ficando sóbria no mesmo momento que ela tava se envolvendo com a Jules, então praticamente ela só trocou um vício pelo outro. E eu achei muito errado da Rue falar que culpava a Jules por ter tido uma recaída. A Rue fala que se sentiu traída pela Jules e o Ali até fala assim, ué, mas vocês estavam num relacionamento? E a Rue fala que sim, que elas estavam num relacionamento. Depois que elas foram no parque, elas se beijaram, elas estavam juntas. E o Ali até perguntou, né, mas vocês falaram que era um relacionamento? E não, né, elas não falaram que era um relacionamento. A Rue até defendeu dizendo que elas falavam eu te amo uma pra outra. E o Ali até falou assim, mas eu falo eu te amo pro meu barbeiro. E a Rue até falou, não, mas é diferente, porque a gente se beija. E o Ali falou, mas quer dizer então que se eu beijar o meu cabeleireiro a gente vai estar num relacionamento? E não, né, de fato elas não estavam num relacionamento. Eu até falei no vídeo que eu falo de Euforia que foi mais uma coisa da cabeça da Rue, porque a Jules, pra Jules não era um relacionamento. No final a Jules se entrega mesmo pra Rue, mas sim, elas não falam abertamente que é um relacionamento. A Rue até fala, né, da tatuagem que elas iam fazer nos lábios, né, escrito Rules, mas a gente descobre que elas não fizeram a tatuagem. A tatuagem, então, foi coisa da cabeça dela. E a Rue continuou defendendo que se sentiu traída, né, ela falou que achou errado a Jules ter largado ela, mesmo ela falando que tava com medo, que ela tava sem o remédio dela, que ela tava pensando na família. A Rue até fala que a Jules largou ela pra ficar com a outra garota, né, provavelmente ela tava falando da Ana, que foi quem a Jules ficou lá na primeira temporada, mas isso a gente sabe que é coisa da cabeça da Rue, né? Ela própria, narrando a primeira temporada, falou que ela não era uma narradora lá muito confiável. E a Hunter Schafer, a atriz que faz a Jules, até defendeu a personagem dela ter fugido e ter deixado a Rue, porque primeiro ela tinha 17 anos, né? E tinha toda aquela encrenca do Nate que tinha feito ela cometer um crime, e a Rue que tava sufocando ela, né? Ela tinha vários motivos realmente pra fugir que não necessariamente ficar com a Ana. Inclusive, na despedida das duas, a gente vê como foi difícil pra Jules deixar a
Rue. Só que pra Rue é difícil entender isso e na cabeça dela as pessoas simplesmente fazem um monte de promessas pra ela e não cumprem. E pela evolução da conversa a gente vê como a Rue se culpa e não se sente suficiente e boa pra nada. Ela fala de uma briga que teve com a mãe dela, né, e acha que não merece perdão. Quando o Ali lá no final do episódio pergunta pra Rue como é que ela gostaria de ser lembrada, ela fala que queria ser lembrada como uma pessoa que tentou o máximo dela. A gente percebe por esse episódio que a Rue tem uma doença, né, esse vício é uma doença, mas ao mesmo tempo no final do episódio a gente vê uma revolução dentro dela, uma vontade de mudar. Quando eles vão embora, dá a entender que a Rue saiu dessa conversa com uma vontade a mais de ficar sóbria. E parece que pela primeira vez, por ela própria. O criador da série falou que esse especial ia servir como um caminho para a segunda temporada, e baseado no que a gente viu, eu entendo que a gente ainda vai ver um pouco da Rue vivendo com o vício, mas ao mesmo tempo tentando ficar sóbria, só que fazendo isso pra si, e não como uma vontade dos outros. E olha, eu sei que esse episódio é muito diferente dos que a gente estava acostumado na primeira temporada, e por isso mesmo ele é um especial, mas eu acho que ele desempenhou um papel incrível dentro de tudo que era possível, e continuou deixando a Euforia com o nível lá em cima. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!